Olá, minha gente, como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra profética, uma palavra de sabedoria da parte de Deus e da parte da nossa fé, né? A fé é a fé que busca ao Senhor, a fé que a gente procura conhecer a Deus na busca, na oração, para que o Senhor venha manifestar a sua vontade e o seu poder através da pregação, através da nossa vida, através dos seus dons espirituais. Graças a Deus, mais uma vez, estou aqui de volta para buscar, para consagrar a vida em prol do reino, assim como vocês também fazem, buscar ao reino enquanto se pode achar, buscar a Deus enquanto se pode achar, porque os dias são difíceis e precisamos do poder de Deus, precisamos da unção e da ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer nessa tarde um versículo para a nossa mente, para o nosso coração, onde está escrito no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 40, 41 até o 43 em diante. Alguns versículos nesse texto. Você possa estar ali lendo junto comigo. Vou te dar aí 2 minutinhos para você pegar uma Bíblia, para você abrir a aba do seu notebook, do seu computador, digitar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, para que você possa acompanhar a palavra de Deus que será lida nessa tarde mais uma vez, tá? Deus nessa tarde venha estar falando e nos dando uma direção através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, meus queridos todos aqueles que creem na palavra de Deus, todos aqueles que procuram a Deus, que procuram buscar a Deus, que você possa nessa oportunidade estar em nome de Jesus Cristo, você possa estar se entregando a Deus através da oração, através da busca, através da consagração e da leitura da palavra. Meus queridos, vamos ler o versículo que diz assim: e com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. É uma coisa que nessa tarde eu quero estar direcionando a nossa mente, o nosso coração, que os apóstolos, eles ensinavam Jesus Cristo, as pessoas acreditavam nos seus ensinamentos, naquilo que ele ensinava, naquilo que eles constantemente estavam ali, repetidamente, trazendo aquele ensino sobre Jesus. O ensinamento da palavra vinda da boca daqueles homens, da mente daqueles homens que viram Jesus, conheciam Jesus, conviveram com ele. Agora eles continuam fazendo o ID, ensinando sobre Jesus Cristo, sobre quem ele é, o que ele é. E ali as pessoas acreditavam que Jesus Cristo
era aquilo que eles ensinavam. Que Jesus Cristo era aquilo que eles estavam constantemente falando acerca de Jesus Cristo, dele ser Deus, que ele era o Messias, que ele era o Cristo vindo para trazer salvação, que ele morreu e ressuscitou, e eles o viram após ele ter ressuscitado. Então os apóstolos ali falavam tudo que eles tinham visto. Eles falavam: nós vimos ele sendo crucificado, nós vimos ele sendo sepultado e nós vimos ele ressuscitado. Ele falou com a gente, ele falou comigo quando eu estava na beira da praia. Ele falou comigo depois de ressuscitar. Eu vi ele falando, eu ouvi, eu toquei nele, eu conversei com ele. E ali as pessoas acreditavam, as pessoas alegremente criam no que eles falavam, que Jesus Cristo tinha ressuscitado, ressurgido. Mas havia ainda os sinais. Os sinais eram feitos, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Existia uma coisa diferente, existia sinais, existia maravilhas, existia prodígios no meio do povo. Os apóstolos, eles faziam coisas extraordinárias com uma autoridade espiritual que Jesus tinha dado a eles, que Jesus tinha ali confiado a eles, a autoridade de operar maravilhas, a autoridade de manifestar o reino de Deus no meio daquele povo. E muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós vemos que os sinais, eles eram feitos pelos apóstolos. Os sinais de Deus, as maravilhas, as manifestações que vêm de Deus, ela depende daquele que quer. Daquele que quer ver. Depende da busca. E depende da coragem, da ousadia, da fé. Eles faziam sinais. Não está dizendo que eles ficavam pedindo para Deus fazer, mas ele mesmo já tinham o Espírito de Deus na vida deles, e eles tinham uma comunhão com Deus, e Deus ali já tinha confiado poder espiritual para que eles, ao ensinar sobre Jesus, eles provassem aquilo que eles ensinavam com os sinais, com os prodígios, com as maravilhas que eram feitas no meio do povo. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, aconteciam sinais extraordinários, aconteciam as coisas no meio do povo, é que o povo se maravilhava de grandes maravilhas que os apóstolos faziam. E eu preciso entender que o mesmo Deus que operou antigamente é o mesmo Deus que opera hoje. Mas a forma de viver, a forma de acreditar é diferente da forma que eles criam naquele tempo. Naquele tempo os apóstolos, eles se dedicavam em orar, eles se dedicavam em um só foco de buscar a presença, de buscar conhecer a Deus através da oração e do Espírito Santo. Eles tinham sede e fome de buscar, de orar, de consagrar, de entrarem em jejum. Eles tinham um foco, uma missão de consagrar, de orar. Por isso ali Deus operava sinais. Por isso ali Deus fazia maravilhas através deles. Porque os dons do Espírito estavam manifestados, estavam entregues aos apóstolos. O poder do Espírito Santo de Deus, ele não é a presença de Deus. Sentir a presença de Deus
não é sentir, não é ter, não é possuir o poder de Deus. O poder de Deus deve haver busca. O poder de Deus deve haver consagração, deve haver um preparo, deve haver busca no jejum, na consagração, na oração constante. Não falo de meia hora, não falo de 1 hora de oração, não falo de 15 minutos de oração, eu estou falando de uma busca constante. Porque o poder de Deus, ele é dado e ele é manifestado dentro da consagração, dentro da busca. Se não houver busca, se não houver jejum, se não houver consagração, se não houver essas coisas, não haverá poder de manifestação. Falar em línguas estranhas não quer dizer que você tem o poder do Espírito. O poder do Espírito é algo muito mais forte. É uma manifestação muito mais forte que estava ali manifestando nos apóstolos. Você pode dizer, mas eu tenho o poder de Deus. Prove o poder de Deus. Ore por alguém. Faça algum sinal, faça algum prodígio, faça alguma maravilha. Prove que você tem, porque o poder de Deus nos dá a capacidade de provarmos aquilo que a palavra está dizendo, aquilo que a palavra diz. O poder de Deus, ele nos dá a capacidade de provar nesse mundo físico, visivelmente. Mas se você diz que tem o poder de Deus e não prova, você não tem o poder de Deus. Se você fala, eu tenho o poder de Deus na minha vida, mas se você não prova isso com sinais, com prodígios, com maravilhas, você não tem. Você não tem, porque quando se tem, se prova. Quando se tem algo, se prova. Com milagres, com maravilhas, com sinais. Jesus Cristo, ele nos deu poder. Ele disse assim, aquele que crê em meu nome vai falar novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos ao impor as mãos. Mas Jesus disse, se crer, estes sinais seguirão. Se crer. Tem muitas pessoas que acreditam na salvação, muitas pessoas acreditam em Deus, muitas pessoas acreditam que Deus é o Todo-Poderoso. Acredita que Deus, ele é o ser mais poderoso do universo, da eternidade. Acredita na salvação como plenamente, mas não crê que Jesus pode fazer maravilhas. A fé da pessoa é limitada, não passa de um nível, porque é a fé da pessoa que não passa. Por isso que Jesus disse, aqueles que crerem em meu nome farão isso, farão aquilo, porque é um nível maior, é uma capacidade maior de operação, é uma capacidade maior de adentrar ao reino, de usufruir do reino. Nem todo mundo acredita em maravilhas, nem todo mundo acredita em milagres, nem todo mundo acredita no poder do Espírito Santo de Deus para os nossos dias. Nem todo mundo acredita que Jesus batiza com o Espírito Santo. Nem todo mundo acredita nos dons de Deus. E acham argumentos, acham textos, acham teorias, acham muita coisa para provar que não é, que não existe, porque eles não creem. E quando a pessoa não acredita, não adianta. Não adianta você fazer debate, não adianta fazer debate com quem não acredita no que eu acredito. De forma alguma, os apóstolos estavam reunidos com pessoas que não criam no que eles falavam, que não criam no que ele pregava, no que eles ensinavam. Mas o texto está bem claro, e todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Todos os que criam. Uma pessoa que não acredita que Jesus pode ressuscitar um morto, jamais vai conviver com a pessoa que só acredita que ele pode ser salvo.
Uma pessoa que acredita que Jesus pode curar um câncer, que Jesus pode curar um tumor na cabeça, jamais vai dar certo com uma pessoa que só acredita que Jesus pode batizar no Espírito Santo e pronto. Porque cada pessoa tem uma fé. E essa fé, ela é quem nos dá acesso ao reino. Ela que nos dá força para consagrar, para jejuar, para orar, para ir atrás das bênçãos, daquilo que Deus pode nos entregar. Algumas pessoas a fé dele não passa de um limite, a fé dele tem uma barreira. Não consegue acreditar no sobrenatural e não consegue deixar de ser natural. Muitas pessoas estão dentro da igreja porque apenas temem. Tem gente que tem medo, que prefere ficar acreditando só que Jesus salva, porque tem medo de perder a salvação, tem medo de ir ao inferno. Por isso não tem convicção que a salvação já está dada. Quando o homem crê que Jesus Cristo ressuscitou, ele já está salvo. Mas muitas pessoas têm medo de perder a salvação e não querem ir em busca, não querem se aprofundar nas dimensões que Deus tem. Os apóstolos, eles faziam prodígios e maravilhas e sinais, mas eles pregavam a salvação. Mas eles pregavam também coisas além e faziam coisas além. Mas a nossa geração se acostumou com o natural. Não querem ir em busca do sobrenatural, porque se eu for em busca do sobrenatural, eu posso perder minha salvação. Se eu for em busca do sobrenatural, eu vou perder o protocolo que eu sigo, que me ensinaram a seguir um protocolo, que é desse jeito que eu tenho que servir a Deus. Se eu não servir a Deus desse jeito, eu não vou para o céu. E muitas pessoas preferem ficar no natural, no protocolo, no regimento e não se aprofundar no sobrenatural, na busca. Tem pessoas que não sabem o que é orar 5 horas em um dia. Tem pessoas que nunca orou 8 horas por dia, que nunca orou 12 horas num dia, porque está acostumado com os 15 minutos, com as meia hora, com os 45 minutos, que já foi ensinado. Porque aquilo é o suficiente para ele seguir a Jesus. É por isso que Deus não opera, porque tem que haver uma busca. O mundo sobrenatural, a manifestação sobrenatural, é para quem quebra os protocolos, é para quem quebra, é para quem ora, além do que achamos que é necessário. Por isso que não existe mais poder, não existe mais manifestação. O batismo com o Espírito Santo está acabando. O expulsar demônio está acabando. As manifestações do sobrenatural estão acabando. Cego não vê, surdo não ouve, mudo não fala, câncer não sai. O vírus está acabando. O mal está destruindo, o mal está tomando de conta porque falta poder do Espírito. Falta poder do Espírito. Falta autoridade espiritual. Isso a gente encontra em busca, em orar, em consagrar, através da palavra. Hoje em dia, a maioria das instituições religiosas trocaram os dons do Espírito e a pregação por métodos naturais.
A igreja não pode viver, a igreja de Deus, eu não estou falando nenhuma placa de igreja, estou falando a igreja de Deus. Estou falando de um todo. A igreja de Deus, ela não vive de forma natural. Ela vive de forma sobrenatural. Ela precisa viver de forma sobrenatural, senão ela sucumbe. A igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja que vive no sobrenatural. Que vive dentro da oração, que vive dentro da consagração. Não importa como esteja o mundo, não importa como esteja a situação, como que o mundo esteja, com as coisas que estejam acontecendo no mundo, não importa. Ela vai viver sempre na oração, sempre na busca, sempre na consagração. Ela vai pregar sempre dentro da busca, sempre dentro da consagração. Mas o que eu observo é que hoje em dia muitas instituições trocaram os dons, trocaram a vida espiritual por métodos. Eu tenho duas coisas para abrir nossa mente. Pregar a palavra não é dom. Pregar não é dom. Cantar não é dom espiritual. Pregar não é dom espiritual. Você pode cantar bonito, mas você não tem um dom espiritual. Pregar, você pode pregar bonito. Você pode pregar todo dia, mas não é um dom espiritual pregação. Abrir um versículo da Bíblia, falar um texto, explicar, qualquer pessoa faz. Não precisa ter um dom espiritual para fazer isso. Nós observamos que cantar não é um dom espiritual, é um talento. E eu vejo que as igrejas, que a maioria, estão firmadas em talentos não em dons. Pregar é uma arte. Pregar é uma arte porque quem estuda teologia sabe, tem a homilética, tem a hermenêutica, é a arte de interpretar, a arte de falar bem. E muitas pessoas estão vivendo disso, de coisas que não provém do Espírito. Os apóstolos, eles ensinavam, mas era um ensinamento que vinha do Espírito. Era um ensinamento que eles viam uma autoridade espiritual para eles falar de Jesus. E quando eles falavam de Jesus, o mal saía das pessoas. Eles tinham na vida dele um sobrenatural de Deus. Que a Bíblia diz que quando Pedro caminhava, colocavam-se enfermos, para que se ao menos a sombra dele tocasse, os enfermos eram curados. Os espíritos do mal iam embora das pessoas e as pessoas ficavam libertas. Eles não dependiam de carregar um livro, eles não dependiam de pregar, eles não dependiam de ensinar, mas eles dependiam do Espírito de Deus. Eles não andavam com Bíblia, não existia Bíblia, existia apenas a Torá, o Antigo Testamento da época. Não existia a Bíblia. Pedro não andava com a Bíblia assim, ó. Eu estou indo pregar ali. Pedro não andava, não. O Espírito estava nele, agindo constantemente. Mas eles viviam uma vida de oração. Eles tinham uma vida de consagração. Eles tinham uma vida de jejum. Eles tinham uma vida espiritual de busca. E o Espírito estava neles agindo. Por isso que acontecia maravilhas. Por isso que eles sentiam um fogo, um poder nas suas mãos. De fazer maravilhas, de fazer sinais, de operar milagres. Você pode ter a Bíblia.
A cabeça das pessoas hoje em dia é o seguinte: eu vou fazer um curso, eu vou estudar livros e livros e livros, então eu vou estar cheio do poder de Deus. Então quando eu for pregar, Deus vai operar, Jesus vai curar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, porque eu conheço a palavra. Eu estudei, eu me formei, eu tenho todo o conhecimento da palavra. Eu estudei livros e livros. Eu estudei o livro do fulano, eu estudei o livro do cicrano, eu estudei as histórias dos hebreus, eu sei. Então agora eu tenho o poder de Deus, porque eu sei da palavra. E não é. Se você não tem vida de oração, se você não tem vida de consagração, se você não busca a Deus, se você não ora, horas e horas, 6, 8 horas de oração, se você não consagra a sua vida, se perante o Espírito Santo de Deus, se perante o Espírito de Deus você não tem vida, esquece. Você não vai operar milagre. Milagre, sinais e prodígios não depende de você ter um conhecimento aprofundado da palavra, mas depende de você estar, eu estar, nós estar dentro da oração, da consagração, da vida com Deus. É disso.